Hoje comemoramos o dia da Páscoa, em abril de 2021, no dia 4. E eu quero saudar você nessa manhã preciosa, nesse dia glorioso, que comemoramos a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Jesus. O nome que a Bíblia hebraica usa para denominar Páscoa é Pessah, no hebraico. Com a palavra Pessah, o texto bíblico significa duas coisas: o ritual ou celebração da primeira festa do Antigo Testamento, do antigo calendário bíblico, com base em Êxodo capítulo 12, e também a vítima do sacrifício, o Cordeiro Pascal. Hoje vou trazer o nome e o significado da Páscoa, discorrendo sobre o seu histórico significado e a ordem para lembrá-la. Na Bíblia, o nome de uma pessoa ou instituição é sempre um dado importante para se conhecer o que eles são e o que representam. O nome não é um simples rótulo, uma etiqueta ou uma fachada publicitária, mas ele exprime a realidade do ser que o carrega e representa. Assim também é o nome Páscoa. O substantivo Pessah ou Páscoa vem da raiz verbal PSH, que aparece 3 vezes nos relatos pascais, em Êxodo 12, Isaías 31:5 e 1 Reis capítulo 18. Assim, a Páscoa é um verbo, Pessah, passar por cima, saltar por cima, é o significado que prevalece nos usos desse termo nos livros da Bíblia. Portanto, podemos definir o termo Pessah, Páscoa, como o verbo que dá base ao substantivo Pessah tem o sentido de salto, de movimento, de caminhada, travessia. Todas as palavras têm história, e essa história corresponde às ações dos homens e mulheres. Os hebreus juntaram à ideia do Pessah vários acontecimentos ligados à ideia de travessia. Como se deu a origem da Páscoa? Os textos do Antigo Testamento fornecem indicações de que a Páscoa, em suas origens, foi um ritual, ou um culto, uma cerimônia que incluía as seguintes características. O culto era realizado no seio da família ou do clã. Não tinha altares, santuários ou sacerdotes, ou qualquer influência do culto oficial. Era celebrado por pastores nômades ou seminômades. Em terceiro lugar, o ato central desse ritual era o sacrifício de um animal ainda novo do rebanho de cabras e ovelhas. A cerimônia ocorria no fim da primavera e início do verão, no mês de abril, numa noite de lua cheia. O ritual da celebração pascal incluía ainda as seguintes etapas: retirava-se o sangue do animal, a entrada das cabanas era ungida com o sangue do cordeiro, a carne era assada, com a carne assada fazia-se um grande banquete para a família reunida. O banquete oferecido incluía a presença de pães asmos e ervas amargas nascidas do deserto. A celebração da Páscoa exigia dos participantes desse ritual as seguintes medidas ou providências: ter uma atitude de marcha e pressa, usar vestimenta para a viagem, ter as vestes amarradas na cintura, atar as sandálias aos pés e ter o cajado de pastor na mão. E finalmente, o objetivo dessa cerimônia era pedir proteção de Deus para a família e o seu rebanho de animais menores contra o exterminador, que no hebraico é a palavra Makserit, ou saqueador, bando de destruição. O exterminador Makserit poderia ser qualquer tipo de agressor, desgraça, doença, peste ou acidente, que poderia ocorrer com qualquer membro da família ou com seus animais. Isso te lembra alguma coisa? Provavelmente esse culto foi celebrado por Abraão, Isaque e Jacó, pois eles também eram pastores. A cada ano na primavera, quando o vento quente do deserto, anunciando o verão, atingia e queimava as parcas pastagens das ovelhas, os pastores, suas famílias,
bem como seus rebanhos eram obrigados a buscar outros lugares para dar de comer às suas ovelhas. A Páscoa era realizada e celebrada pelos israelitas desde o assentamento na terra até o início da monarquia, por volta dos anos 1200 até o ano 1040 a.C. Portanto, a Páscoa começou a ser celebrada cerca de 1200 anos antes de Cristo. Evidentemente que o sistema de vida dos hebreus mudou substancialmente após a chegada a Canaã. O povo israelita deixou de ser seminômade e deu início ao processo de sedentarização com o assentamento na terra, por meio de Josué. Paulatinamente, o povo foi se tornando agricultor, embora parte dele continuou na vida pastoril, especialmente os clãs que permaneceram vivendo nas periferias do território de Israel. Ao se fixar nas terras agrícolas, os hebreus aproximaram-se dos cananeus. Foi aí que o povo do Êxodo conheceu algumas festas relacionadas ao mundo agrícola. Entre essas instituições estão as festas agrícolas como pães ázimos, festas das semanas e festas das colheitas. Foi nesse período de difícil adaptação que se dá a integração da festa dos pães ázimos e a Páscoa. As duas celebrações ocorriam no mesmo período. No tempo entre a chegada do povo israelita a Canaã e o assentamento na terra, ocorreu uma profunda transformação no significado da Páscoa. O conteúdo e a forma da cerimônia da primitiva Páscoa já não respondem às condições de vida atuais do povo israelita. Exigiam-se modificações. Apesar da Páscoa manter boa parte de seu antigo ritual, o povo israelita procurou encontrar outros motivos para a celebração. Apesar da Páscoa manter boa parte de seu antigo ritual, o povo israelita procurou encontrar outros motivos para a celebração. A cerimônia continuou a ser celebrada em família, mas a Páscoa deixou de ser um ritual ligado ao favor de Deus para tornar-se uma memória da ação de Deus salvando o povo hebreu da escravidão. O mais primitivo ritual da Páscoa encontra-se em Êxodo capítulo 12, versos 21 a 28. Deus, Yahvé, para os judeus, deu instruções para Moisés e Arão. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: a instrução para a missão de Moisés e Arão, a instrução para a Páscoa: tomai um animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo. Isopo era um tipo de bucha vegetal, tal qual nós usamos hoje para esfregar algum utensílio, para esfregar o nosso corpo. Molhai-o no sangue, diz o texto bíblico, que estiver na bacia, marcai a travessa da porta e os seus marcos com o sangue que estiver na bacia, que eles tomavam aquela bucha, aquele sopo, e molhavam no sangue que estava na bacia e passavam na travessia da porta, né? Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, ordenou Moisés ao povo. No versículo 23, vamos ver a razão para celebrar a Páscoa. O texto diz: o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando ele vir o sangue sobre a travessa da porta e sobre os dois marcos, ele passará diante dessa porta, e ele não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Nos versículos 24 a 25 de Êxodo capítulo 12, vamos ter a ordem para a celebração da Páscoa. O texto diz: observareis esta determinação como um decreto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como disse, observareis este culto. Nos versículos 26 e 27, temos a explicação sobre a festa e o significado da Páscoa.
O texto diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que culto é este? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, que passou adiante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Assim, a forma literária com a qual esse culto ou ritual foi elaborado é perfeita. Primeiro, o texto nos mostra Moisés convocando os anciãos do povo, a mando de Yahvé, o Senhor, conforme Êxodo 12:1, para preparar a festa da Páscoa. Segundo, Moisés instrui com detalhes os anciãos para preparar os elementos que comporiam a comemoração. Terceiro, Moisés fornece as razões para aquela comemoração, bem como o uso do sangue de uma ovelha e o hisopo, que era planta aromática, um tipo de bucha, como nós já dissemos. O motivo da festa é afugentar o medo do vento exterminador que ameaçava as casas do povo hebreu. Quarto, a ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética. A Páscoa vai além da contagem do tempo cronológico do homem. A celebração não encerra um simples agradecimento pela libertação da escravidão e a concessão da terra para morar, criar a família e plantar para obter o alimento. A celebração possui a dimensão profética da contínua presença salvadora de Deus junto ao seu povo. Jesus captou essa amplitude da celebração quando ensinou aos seus discípulos: fazei isso em memória de mim, até que ele volte, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Quinto, os versos 27 e 27 providenciam a explicação do nome Páscoa para gerações e gerações de salvos da escravidão. Com isso, o texto bíblico quer mostrar que essa celebração da Páscoa possui uma novidade. Ela não é mais dominada pelo medo do faraó ou dos outros possíveis exterminadores que possam haver nos caminhos do povo de Deus, como uma pandemia, por exemplo, com a qual estamos convivendo hoje. A celebração da Páscoa do povo liberto e instalado na terra de Canaã passa a ser marcada pela alegria e certeza da presença de Deus entre o povo liberto e salvo. Essa libertação é símbolo da Páscoa para os discípulos de Cristo, lembrando-os de que Jesus veio libertá-los da escravidão do pecado. Sexto, os versos 27b e 28 assinalam o cumprimento da ordem de Deus para celebrar a Páscoa. Vamos ver as seguintes observações. A prescrição sobre a celebração da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, é legitimada por Moisés, que escreveu o livro de Êxodo. Assim, o cabeçalho desse capítulo 12 de Êxodo afirma que a prescrição da Páscoa é autorizada pelo Senhor. Vejamos então a sua lógica. Deus comunica a Moisés e Arão. Moisés e Arão ouvem as ordens do Senhor. Moisés e Arão obedecem e comunicam aos anciãos de Israel. A Páscoa continuava a ser celebrada em família. A Bíblia ensina que a família constitui o fundamento para o projeto de sociedade que Deus propõe para o homem. Foram mantidos vários elementos na celebração: ovelhas e ramos de hisopo, a erva aromática. Evidentemente que houve algumas modificações em razão da nova situação de vida do povo, agora vivendo em Canaã. Todavia, a antiga Páscoa foi relida e ressignificada. O antigo culto dos pastores seminômades possuía a função de controlar as forças da natureza. Por exemplo, os povos anteriores aos hebreus acreditavam que, oferecendo em sacrifício o filho primogênito, poderia controlar a bênção e a ira divina, o que era um absurdo. Como na cerimônia da primitiva Páscoa, os pastores acreditavam que poderiam amenizar a ira divina do vento destruidor, imitando os povos cananitas entre os quais eles habitavam. Agora veremos o significado da Páscoa desde o assentamento do povo de Israel até o período da monarquia com os reis.
Após os acontecimentos que envolveram a saída do Egito, a difícil caminhada pelo deserto, os muitos sinais e maravilhas realizados pelo Senhor e o cumprimento da promessa de uma terra que mana leite e mel, o povo bíblico juntou a ideia da Páscoa a esses acontecimentos. A Páscoa dos nômades do deserto deixou de ser uma cerimônia mágica que procurava afugentar o medo do exterminador, que se supunha estava próximo, para se tornar uma afirmação concreta da plena liberdade que Deus concede aos homens. Foi nesse momento que o povo bíblico tomou consciência de que a sua fé em Yahvé não era uma formalidade a mais entre os povos do Antigo Oriente. O Senhor não é definido pelo seu ser, mas pela sua atuação na história. Ele ouviu o grito angustiado dos escravos do Egito e providenciou os meios para a libertação deles. A celebração da Páscoa, agora reformulada e ressignificada, passa a afirmar que a fé bíblica é histórica e que tem seu fundamento nos acontecimentos salvadores relatados nos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, especialmente. O outro ritual da Páscoa, relatado em Êxodo capítulo 12, nos versos de 1 a 14, provavelmente representa a segunda forma litúrgica mais primitiva entre todas as incluídas no Antigo Testamento. Ao tornar-se sedentário, o povo de Israel mudou substancialmente seu sistema de vida. De escravos tornaram-se livres, de pastores tornaram-se agricultores, de seminômades tornaram-se sedentários na terra. A história da salvação do Egito não é ensinada nas casas e nos cultos como uma doutrina, mas como um fato histórico, isto é, um milagre de Deus ocorrido na história de seus pais. A fé em Yahvé, através da celebração da Páscoa, tornou-se uma força transformadora. Do medo eles passaram a ser corajosos, da magia passaram a atos concretos da atuação de Deus na vida deles, e da escravidão passaram à liberdade. O nome da festa, Pessá, que significa saltar, o salto do vento destruidor, demoníaco, passa a significar, em conexão com a história de libertação dos hebreus, passar por cima, ou seja, é um salto para a liberdade. Assim, quem saltava era não o homem, mas o exterminador, que passava por cima das casas dos hebreus sem matar ninguém, ao contrário das casas dos egípcios, cujo filho primogênito perdia a sua vida. O sacrifício de um cordeiro deixa de ser um simples sacrifício de sangue para se tornar uma memória dos altos salvadores de Yahvé, o Deus de Israel. Por isso, a celebração da Páscoa passa a ser prescrita como uma Páscoa para Yahvé. Vejamos agora a Páscoa no período dos reis, no período monárquico. Há silêncio sobre a celebração da Páscoa, exceto o profeta do Reino do Norte, Oséias, que critica o povo pela ausência da celebração, conforme Oséias capítulo 12. Da celebração caseira para a cerimônia do templo. Vejamos essa celebração, como se deu nessa passagem da celebração das casas para o templo em Jerusalém. O rei Josias, que reinou entre 642 a 609 a.C., empreendeu uma ampla reforma no reino de Judá. Enquanto que o reino de Israel no norte já havia sido destruído em 722 a.C., o rei Josias tenta trazer um significado espiritual para a nação de Israel, que estava como os povos cananitas, fazendo sacrifícios a imagens, com seus lixos nas estradas. E então Josias faz um decreto de que só Deus, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, poderia ser adorado. Por determinação do rei Josias, a Páscoa passou a ser celebrada oficialmente no templo em Jerusalém, conforme vemos em Deuteronômio 16, versículo de 1 a 8. A reforma de Josias equipara a Páscoa a uma festa de peregrinação, como temos nos salmos das subidas de peregrinação do povo, Salmo 120 ao Salmo 134, fala desses períodos de peregrinação do povo que vinha das outras nações para comemorarem a Páscoa em Jerusalém. O gado maior, era o boi, ele passa a ser admitido como vítima para o sacrifício no templo.
surgiu a permissão para cozer a vítima em lugar de assá-la. A memória do êxito do Egito continuou sendo o motivo principal da celebração. Vejamos agora, em sétimo lugar, a Páscoa no exílio da Babilônia. Como aconteceu isso? No ano 598, as hordas de Nabucodonosor invadiram Jerusalém e levaram cativos os jovens e as moças, principalmente a juventude toda, escravos para a Babilônia. Após 11 anos apenas a morte do rei Josias, durante o reino de seu filho Jeoaquim, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Durante o exílio debaixo de Nabucodonosor, o povo exilado desenvolveu a esperança de que o Senhor poderia libertar novamente a Israel. Esse tema é muito abordado por um profeta anônimo do exílio, cujas palavras foram editadas no livro de Isaías, entre os capítulos 40 a 55 de Isaías. Assim desaparecem as atividades no templo, que fora destruído por Nabucodonosor, e surgem as sinagogas, e cresce a produção literária dos rabinos na Babilônia. E volta o sacrifício dos animais menores, como as ovelhas e cabras. Na Babilônia, a celebração volta para a família novamente. E o ritual de sangue volta a ter o sentido de símbolo da defesa contra o exterminador. Percebe-se pequenas variações na celebração. Não jogar mais fora algumas partes do animal sacrificado. Não quebrar os ossos do animal sacrificado. Permissão para celebrar a Páscoa no segundo mês, para quem não pôde sacrificar no primeiro mês, conforme Neemias capítulo 9. A Páscoa passou a ser permitida a participação de estrangeiros. Começou a aparecer uma distinção entre Páscoa e pães ázimos, como celebrações distintas. A festa dos pães ázimos, nos dias 1 a 7 do primeiro mês do ano, e a festa da Páscoa no 14º dia do mesmo mês. Vejamos agora a Páscoa no período grego, como era comemorada. Os livros 1 e 2 de Crônicas e Esdras indicam que a Páscoa preservou alguma cerimônia para o templo, mas a refeição pascual foi mantida no templo. O gado maior foi readmitido como parte da cerimônia. Então vemos que quando o templo era construído, reconstruído, era readmitido novamente como parte da cerimônia o sacrifício do gado maior, que era o boi vermelho. A carne deve ser assada e não cozida no período grego. O leigo executa o ritual de sangue, e não apenas mais os sacerdotes. A Páscoa e os pães ázimos voltam a ser integradas numa só comemoração. A música passa a fazer parte da celebração no período grego. O copo de vinho passa a fazer parte da cerimônia. A Páscoa retornou ao templo como parte do culto oficial, mas preservou-se a refeição no ambiente familiar. Vejamos agora, após o período grego, surge então Cristo no século I, a vinda do Salvador. Então vejamos a Páscoa com Cristo, como foi comemorada. Então a Páscoa teve o seu período glorioso, o seu ápice com a vinda de Jesus. Enquanto que os judeus comemoravam a Páscoa com um cordeiro, Cristo é o nosso cordeiro pascal, entregue uma vez por todas para a nossa redenção. João Batista, à beira do Jordão, quando Cristo veio a ele para ser batizado, disse para todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 36. Comemorando a Páscoa com seus discípulos, Jesus lhes ordenou: fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Portanto, amados, quando nós comemoramos a Páscoa, nós estamos fazendo-a em memória de Cristo. Nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus: fazer isso em memória de mim. Portanto, hoje, quando nós comemoramos o domingo da Páscoa, nós devemos nos lembrar que esse domingo existe, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi entregue por sacrifício, para que o exterminador
se ficasse longe das nossas vidas, saltasse por cima, e por ele nós ficamos livres da escravidão do pecado. Assim como o primeiro Adão pecou e conduziu o homem para um caminho de condenação, o último Adão, Jesus Cristo, como Cordeiro Pascal, morreu naquela cruz, pagou o preço, morreu por nós, morreu por todos aqueles que eram escravos do pecado. Cristo não morreu pelo pecado, mas ele morreu pelos escravos do pecado. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa. Em resumo, queridos, a Páscoa pré-mosaica é marcada pelo medo do exterminador, o Maxerite. O ritual tinha algo de magia para afugentar os males. É bom lembrar que nessa época o povo sacrificava os primogênitos recém-nascidos para ganhar favores divinos, o que era um absurdo, uma total antítese daquilo que Deus dera nos 10 mandamentos para os judeus. O povo bíblico tomou todos os costumes e práticas pagãs e os passou pelo crivo da fé de Yahvé. Tanto no sacrifício dos primogênitos como no ritual da Páscoa, o povo bíblico converteu tais cerimônias às práticas e confissões de fé do Senhor. Em ambas situações, o medo prendia as pessoas e forçava-as a praticarem cerimônias inúteis e criminosas. Foi Yahvé quem abriu os olhos do povo. Este se tornou um missionário entre as nações para anunciar as boas novas. Pelo menos foi essa a ordem que Deus deu ao povo de Israel. O texto, não temais, eis que vos trago uma boa nova que será para todo o povo, está falando da vinda de Cristo. E Cristo tornou então os seus discípulos como missionários. Aquilo que Israel recebeu, o mandato cultural de ser testemunhas de Yahvé por todo o mundo, foi transferido para a igreja, por ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é essa ordem que os cristãos obedecem até os dias de hoje. A Páscoa anuncia o fim de todo medo e, consequentemente, a confirmação da confiança em Deus por meio de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa não é uma cerimônia de nostalgia do passado, não é uma festa da saudade, onde heróis e heroínas são lembrados por seus atos de valentia. A Páscoa também não é um ritual que procura romantizar o passado, lembrando e homenageando os seus heróis. Na Bíblia, 2 verbos se sobressaem: lembrar e esquecer. Quando a Bíblia apela para que o povo se recorde dos grandes atos de Yahvé, conforme Êxodo 13, ela está procurando construir o futuro da nação. A memória dos grandes atos salvadores de Deus mobiliza a fé da sociedade e fortalece o povo para esperar as boas novas do reino de Deus. Esquecer o que Deus fez e faz significa a tragédia do homem. Celebrar a Páscoa é resgatar os atos salvíficos de Deus no passado, acreditando que Ele possa fazer o mesmo entre nós no dia de hoje. É claro que não vamos celebrar a Páscoa nesse tempo de pandemia do Covid-19 como um ato de libertação dessa peste. Mas, ao celebrarmos a Páscoa nesse abril de 2021, recordemos do sacrifício de Cristo naquela cruz, a nossa libertação do pecado que nos escravizava. A memória do passado salvador, seja da libertação do Egito, seja da vida e obra de Cristo, restaura as forças dos celebrantes para o testemunho. Na verdade, a memória carrega o sentido de redenção, seja dos atos salvadores de Deus através da história, bem como a redenção das causas justas do passado. Assim, a memória resgata tanto a vida e obra de Jesus, como a luta dos pobres de espírito pela dignidade de viver. Pela memória, redimimos o nosso desejo e a nossa luta. Assim, amados, se esquecermos os desafios do povo de Deus do Antigo Testamento, os ensinos de Jesus Cristo ou os anseios justos do povo fiel, colocamos a perder o sentido desses projetos. A intenção da celebração da Páscoa é afirmar que cada geração de celebrantes tem o dever de colocar em prática os verdadeiros e justos projetos das gerações do passado. Acima de tudo, quando celebramos a Páscoa, nos lembramos de todas as promessas da palavra de Deus a seu povo. Quando nos recordamos que a Páscoa é passar por cima dos problemas, perdemos o medo até da morte, pois Cristo nos libertou da morte. Ele mesmo nos prometeu, em João 8,32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por conseguinte, queridos, não deixemos que as fake news dos nossos dias tomem conta da nossa alma, mas nos regozijemos nele nesse dia de comemoração, crendo que a verdade vai prevalecer, não importa o quanto o pai da mentira lute contra nós. Por isso, comemoremos regozijados, alegres, felizes, mesmo estando cercados de pessoas que estão ao nosso lado morrendo, pessoas queridas partindo para a eternidade por causa desse maldito vírus, crendo que Cristo é o nosso libertador. Mesmo para aqueles que partem, Cristo os libertou para uma nova vida. Por isso, comemoremos a Páscoa do Senhor, sabendo que Ele está em nossas vidas. Não que passou por cima de nós, porque quem passou por cima de nós foi o pecado, foi o mal, foi nosso inimigo, mas Ele está dentro das nossas vidas. Ele entrou, Ele bate a porta do coração daquele que deixa-se abrir para ter uma experiência com Ele, o Cordeiro Pascal, Jesus. Que essa Páscoa seja um tempo de lembrança, um tempo de comemoração e um tempo de saber, de convicção que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo nos libertou e vive conosco para sempre. E que Deus abençoe a sua vida de todo o temor, tire todo o temor, todo o medo de você, toda a preocupação com essa praga que nos cerca, e creia que Cristo é a sua paz. Cristo te dá a paz, porque Ele é a nossa paz, em nome de Jesus. Amém,